Paz do Senhor, querido professor. Mais uma vez estou aqui, tia Geise, para comentar um pouquinho sobre a lição dos nossos amados juniores, que são aquelas crianças de 9 e 10 anos, tá? Esse trimestre a gente está trabalhando os profetas. Então a gente já falou de bastante profeta aí. Semana passada, inclusive, a gente falou sobre Jonas, né? E hoje a gente vai falar sobre um. Jonas, ele é muito conhecido, as crianças elas já sabem, né, a história de Jonas. Como eu falei semana passada, a gente precisa trazer algo para atrair a atenção dele. Miqueias é um profeta que a gente não fala, não é comum falar sobre ele. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre Miqueias hoje. A nossa leitura está em Miqueias 4 e 5. O tema é Miqueias, o profeta que anunciou a salvação. E aí, gente, Miqueias é uma pessoa... A gente sabe que todo o Velho Testamento, eu estou falando do Velho Testamento porque o Novo Testamento já é bem claro, né, que fala sobre Jesus, né, principalmente ali o comecinho, e vai ali pelo apóstolo Paulo, ele só pregando Jesus, 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 né? Mas assim, o Antigo Testamento, ele de Gênesis até o próprio Miqueias, por exemplo, fala sobre Jesus, tá? De forma ali não clara, não fala o nome Jesus, mas fala do Messias. A gente vê Isaías, por exemplo, que foi o primeiro que a gente começou aqui na lição dos profetas, falando sobre o Salvador, né? Então, de livro a livro aí, desde Gênesis, já vem falando sobre Jesus, né? De forma ali não tão clara, né? Falando assim o nome Jesus, por exemplo, mas vem falando sobre Jesus. E Miqueias, ele foi alguém que falou sobre, disse onde Jesus nasceria, onde o Salvador nasceria, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. O nosso memorizando está lá em Miqueias, aqui. Miqueias, o capítulo 3 e o versículo 8. Mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Então, esse é o nosso memorizando. Como eu sempre falo, gente, não deixe de ler o memorizando na Bíblia, tá? Eu sei que às vezes é bem corrido, às vezes tem muitos alunos, mas isso é essencial. Você pode deixar de fazer uma dinâmica, mas você não pode deixar de ler o memorizando na Bíblia. Isso aqui é essencial para a criança ela entender que aquilo ali você não está inventando, você não está trazendo de um outro livro. Você está falando a palavra de Deus, a boca de Deus. Isso aqui é a mensagem de Deus, tá bom? E como eu sempre falo, a gente é espelho dos nossos alunos. Então, se eu, que sou professora, não trago a minha Bíblia, só trago a minha lição porque na minha lição está mais fácil, meu aluno vai querer trazer a Bíblia? Não, e a gente sabe que o aluno ele precisa trazer a Bíblia para a igreja, tá bom? E aí, eu trouxe aqui para vocês, o memorizando aqui, cortadinho desse jeito, porque eu trouxe uma dinâmica para fazer com vocês. Como eu falei, Miqueias foi aquele que disse onde Jesus nasceria. Está lá em Miqueias, o capítulo 5 e o versículo 2, que diz assim: O Senhor Deus diz, Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. E ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, no passado muito distante. Então, Belém foi a cidade que o Salvador nasceu. Você não precisa falar. Gente, Miqueias falou sobre que Jesus nasceria em Belém. Não, você vai dizer que, lógico que a maioria deles vai saber, né, o nome da cidade, mas você vai dizer, ó, Miqueias, foi ele que anunciou, foi ele que falou onde Jesus nasceria, qual o nome da cidade que Jesus nasceria. E já vai ter o que vai dizer, Belém, tia, foi Belém, não sei o quê. Mas você não fala nada. E o que é que eu vou propor para vocês? Vocês vão botar num papelzinho, aqui eu fiz impresso, mas como eu sempre falo, você tem que trabalhar com a sua realidade. Faz a punho com a caneta lá, tá? Não tem problema. Você vai botar várias cidades, tá? Nome de várias cidades, tá aqui, ó. Jerusalém, Samaria, Judá, Gaza, Hebrom, Betel, Babilônia e Belém, tá? Você vai botar só um Belém. Você pode botar até o nome da cidade que você mora, tá?
E aí o que é que você vai fazer? Ou você vai fazer por meio de sorteio, ou você vai esconder no meio da sua sala. E aí o que é que vai acontecer? Toda vez que essa criança quem achar a palavra Belém vai precisar falar todo o versículo. Mas aí o que é que acontece? Quando a criança sorteou, tirou uma cidade, ela vai pegar um pedacinho, tá? Do memorizando. Você pode cortar aqui em pedaços menores, palavra por palavra. E você vai dividir a sua turma em duas equipes. A equipe A e a equipe B. Ou a equipe vermelha, a equipe amarela, não sei. E vai fazer 2 conjuntinhos desse aqui, de forma que eles vão ter que, pegou aqui, corre lá e monta, tá? Quem pegar aqui o papel vai precisar vir pegar um papelzinho desse e montar na ordem lá, até que chegue o memorizando completo, tá bom? Outra coisa que eu vi aqui, ó, que eu trouxe para vocês, que na verdade já é algo que tá lá na sala do professor, que é esse quadro aqui, ó, na sala do professor. Aqui embaixo, ó, depois do memorizando, tá bem aqui embaixo, a sala do professor, tá? Que ele pede para você confeccionar com os alunos algumas placas, por exemplo, de pare, contramão, mão dupla, não estacione e siga, tá? E aí ele traz uma frase aqui, que eu botei aqui para ficar maior, para a gente ver melhor. O Senhor Jesus pelo caminho da verdade. Não. Na caminhada pela fé com Deus precisamos prosseguir e assim como fez o profeta Miqueias, precisamos seguir e aí você vai fazer de preferência. Você pode fazer um grande assim, tá? Para ir trabalhando com eles, com essas plaquinhas que tá lá na descrição, tá aqui embaixo, tá na descrição do vídeo, tá no link lá. Isso aqui eu imprimi num papel foto, tá? E palitinho de picolé. Mas você pode confeccionar com seu aluno, tá? Você pode ver lá a imagem na internet e vai confeccionando lá com eles, tá? É uma atividade a mais. Mas eu fiz assim, ó, que dá 2 em uma folha, tá vendo? Que dá 2 numa folha e você pode dar para cada aluno um desse aqui como uma lembrança da aula. Tá vendo? E eu fiz aqui, ó, por exemplo, como é que ficaria como é que essa frase ela se completa, né? Então aqui, ó, siga, olha a plaquinha de siga, tá vendo? Siga o Senhor Jesus pelo caminho da verdade. Não pare. Não pare. Aqui atrás eu tô colocando fita dupla face, tá? Você pode usar cola, eu prefiro a fita dupla face. Então tá aqui. Não pare. Na caminhada pela fé, é proibido estacionar. Tá vendo? E a outra, cadê? Com Deus precisamos prosseguir em mão dupla. Tá vendo? E assim como fez o profeta Miqueias, precisamos seguir na contramão. Tá vendo aqui, ó? Então, é o mundo. Lá, o que é que acontecia lá naquela época de Miqueias, né? O povo de Deus agora estava adorando outros deuses. É uma coisa que a gente vê muito aqui, né? Na época dos juízes, dos reis, a gente via muito isso. O povo deixa de adorar o único Deus que tem poder realmente. Então a gente precisa estar sempre na contramão dessas coisas, né? Dessas coisas que o mundo vem para tirar o nosso foco, o nosso alvo, que é Jesus. Então você precisa passar isso para as crianças. E eu trouxe para vocês aqui outra coisa que eu sempre trago, tá? Que são os 10 mandamentos. Os mandamentos de Deus que o povo deixava de seguir, tá? E a gente vai ver na história lá de Miqueias que o povo começou a adorar Baal. Lembra Baal? Aquele Deus lá que Deus manda fogo do céu e tal. Lembra? Pronto, lembra lá Acabe, né? Pronto. O povo começa a adorar Baal. Gente, um Deus de barro que não tem poder para nada. Então, o povo de Deus adorando falsos deuses. Então, isso era abominável aos olhos de Deus. E Deus, ele traz Miqueias, que era alguém do povo, tá? Ele foi conterrâneo ali de alguns outros profetas, inclusive Isaías, tá?
e ele falando de Deus, falando para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse para Deus, ou seria levado cativo para onde? Para a Babilônia. Então, o povo era um povo bem... O povo de Deus é até revoltante. O povo de Deus, do único Deus, o Deus Todo-Poderoso, adorando outros deuses, né? E aqui, ó, esse materialzinho aqui, essa folha aqui dá pra, deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 alunos. Cada aluno vai receber 5 plaquinhas, tá vendo? Nesse formato aqui, ó. Cada aluno recebe 5 plaquinhas, uma de cada. Então, uma folha que você imprimir, que também está aí no link, uma folha que você imprimir dá para 14 alunos, tá? E aqui dá para fazer 2 em uma folha. Tá vendo? Pronto, também tá na descrição do link. A nossa boquinha, que eu sempre trago ela, tá? Que a gente tá falando de anunciar de profeta, tá? Tá aqui nossa boquinha. E eu trouxe para vocês aqui, de novo, esse manual bíblico para crianças. Gente, esse manual é excelente, tá? Se você quiser adquirir, pode passar na nossa livraria, tá? Lá tem disponível. Dá uma passada lá para adquirir esse material, que é excelente. A gente usou na aula passada e essa aula a gente usou novamente. Olha só. Ele traz aqui uma visão resumida, tá vendo? De cada capítulo, ó. Julgando Samaria e Judá e Jerusalém, governantes cruéis, porque na época os governantes eles não se preocupavam muito com o povo, né? O povo, você vê, os pobres, eles mal tinham o que comer, as viúvas eram expulsas de suas casas, tá? Então eram governantes que não estavam se importando muito com o povo. Então Deus ele levanta Miqueias do povo, tá? Que ele foi um profeta rural, digamos assim, para falar sobre isso, né? Para trazer o povo ao arrependimento, ou trazer o povo à salvação, ou ele seria levado cativo para a Babilônia. E você vê que, por exemplo, Jonas, semana passada a gente falou sobre Jonas, e Jonas, Jesus, o próprio Jesus mais na frente, ele faz uma menção a Jonas, né? Que diz que assim como Jonas passou 3 dias lá na barriga do peixe, né? Ele passaria 3 dias morto, mas ressuscitaria. E aí vem Miqueias, veja, Jonas profeta falando lá, tem a associação com Jesus. E aqui Miqueias ele já vai falar a cidade que Jesus nasceu. Então tudo isso, todo o Antigo Testamento, ele conduz a Jesus. Então que você tenha aproveitado a aula, tá? Pesquise sobre a sua aula, tá aqui, ó, o nosso visual, deixa eu só tirar aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, os pobres, eles eram explorados pelos ricos, tá? As viúvas, elas eram expulsas das suas casas, né? E Miqueias, ele é levantado por Deus para falar isso. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, Miqueias falando, né, sobre os deuses, que não era para adorar os outros deuses, era para adorar ao único Deus de Israel, tá? E isso não acontecia, não era entre o povo estranho não, tá, gente? Isso era no meio do povo escolhido, no meio do povo de Deus. E aqui, por fim, ó, mostra ele, aqui, ó, Jesus, Maria e José, que é como se ele estivesse mostrando, né, onde Jesus nasceria, que é em Belém. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Deus abençoe você, Deus abençoe os seus alunos, que sua aula seja uma bênção para a glória de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, curta, compartilhe, comentem muito. A gente fica muito feliz com o comentário de vocês. A gente consegue identificar onde está errando, onde pode melhorar, tá bom? Então, não deixe de comentar. Curte lá, tá? Nosso vídeo. E espero vocês aqui nas demais aulas, tá? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós
transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.